Oi gente, sou a Gabriela Silva e hoje vim falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, os modelos atômicos eles tiveram origem na filosofia com Demócrito e Leucipo, e depois nós tivemos também Aristóteles. Então, Demócrito e Leucipo, eles acreditavam que a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis. E aí eles deram o nome dessas partículas de átomos. Os átomos, então, são pequenas partes indivisíveis que formam a matéria, segundo Demócrito e Leucipo. A é de negação e tomos é de divisibilidade, então é não divisível. Eles não tiveram comprovação científica e isso foi uma ideia, por isso faz parte da filosofia. E nós tivemos Aristóteles. Aristóteles ele acreditava que a matéria ela era formada por 4 elementos essenciais: a água, o fogo, o ar e a terra. E a combinação desses elementos levariam a um tipo específico de matéria. Então, a água com o ar formaria uma matéria úmida, a água com a terra uma matéria fria, o fogo com o ar uma matéria quente, o fogo com a terra algo seco. Ah, mas e a água e o fogo e o ar e a terra? Não estão nessas combinações. Não estão, porque Aristóteles não explicou essas combinações, então o importante saber são essas 4 mesmo. E, como Demócrito e Leucipo, ele não teve comprovação científica, foi uma ideia que ele teve. Então, é importante destacar que Demócrito e Leucipo, eles deram origem à nomenclatura átomo, e Aristóteles ele acreditava que a matéria era formada por esses 4 elementos. E também vale ressaltar que eles não tinham comprovação científica, isso apenas era uma ideia. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de Dalton, conhecido também como bola de bilhar. Então, o átomo, segundo Dalton, era uma esfera indivisível, indestrutível, uma esfera maciça. Mas o que é maciça? Então, é algo bem compactado, algo bem denso. A gente vai dar exemplo aqui, ó. Eu peguei a folha, o papel alumínio e eu amassei. Eu vou amassar bastante, formando uma bolinha, uma quase bolinha. E aqui nós temos algo bem compactado, algo bem denso, ele é todo completo por dentro. Então, isso seria algo maciço, ele é todo completo, ele é bem denso, ele é bem compactado. Aqui, é bem unido, acho que vocês conseguiram entender. Ok, então, indivisível, Demócrito e Leucipo falaram sobre isso, e maciço, como eu acabei de exemplificar. Dalton, ele teve algumas afirmações, né? Ele falou que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todos os aspectos. Em que aspectos? Tamanho, massa, propriedades, essas coisas assim. E a partir dessa afirmação, ele tirou outras conclusões. Eu vou mostrar agora. Aqui a gente tem um átomo de oxigênio e aqui um átomo de hidrogênio. Eles são átomos de diferentes elementos químicos, então eles são 2 elementos químicos diferentes. Agora eu pego 2 átomos de hidrogênio e eu vou unir. E aí eles formam. Então, isso aqui é uma substância simples. Por que é uma substância simples? As substâncias simples elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E o elemento químico que a gente tem aqui é o hidrogênio. A gente só tem o elemento químico hidrogênio. Então, os átomos eles são do mesmo elemento químico, eles são substâncias simples. Agora, eu tenho um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. E eu também vou unir. Aqui a gente tem O2. Aqui também a gente tem uma substância simples, porque nós temos
dois átomos de um mesmo elemento químico. Então, eles formam uma substância simples. Mas agora, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eu vou unir também. E essa é uma molécula muito conhecida que é o H2O, que é a água. Aqui nós temos uma substância composta. As substâncias compostas, elas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Então, a gente tem aqui o oxigênio e aqui o hidrogênio. Então, a gente tem dois elementos químicos diferentes. Então, quando a gente tem átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, a gente tem uma substância composta. Mas não pode confundir com mistura, porque mistura eles não têm fórmula. Então, eles não são capazes de formar uma molécula, né? Porque são mais moléculas ou átomos juntos, no caso. Então, é isso. Então, aqui nós temos elementos químicos diferentes, aqui substância simples e substância composta. Então, gente, vou terminar de explicar o módulo de Dalton e agora eu vou falar sobre a reação química. A reação química, segundo Dalton, é a reorganização dos átomos, ou seja, os átomos eles vão se unir de uma maneira diferente, eles vão ter uma nova organização. Então, reação química é a reorganização dos átomos. Isso pode explicar as leis ponderais, que são a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, e a lei de Proust, lei das proporções constantes. Então, aqui eu vou explicar a lei de Lavoisier e aqui a lei de Proust. Aqui, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio são os reagentes. A seta está para lá, então tudo que tiver antes são os reagentes. Aqui, então, nós temos o produto, que é o gás carbônico, que é uma substância composta. A massa do átomo de carbono é 3 gramas e a massa da molécula do gás oxigênio, 8 gramas, nesse exemplo, ok? Então, a gente pegou 3 gramas de carbono, 8 gramas de gás oxigênio. Como é que a gente vai descobrir o X? Então, Lavoisier disse o seguinte, que a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Ou seja, a gente só precisa somar. Então, 3 mais 8, 11. Então, aqui, 11 gramas. Então, a massa do gás carbônico é 11 gramas. Aqui, a gente vai explicar, então, a lei de Proust. Eu não quero mais um átomo de carbono, eu não quero só uma molécula de gás oxigênio. Eu quero 3 átomos de carbono, 3 moléculas de oxigênio e, consequentemente, a gente vai ter 3 moléculas de gás carbônico. Ok. Então, se eu tripliquei os átomos e as moléculas, então a gente também vai triplicar as massas, porque ela tem uma proporção constante das massas numa composição. Então, aqui a massa dos 3 átomos de carbono é 9 gramas. Aqui a massa das 3 moléculas de gás oxigênio é o Z, a gente vai ter que descobrir. E aqui 33 gramas é a massa das 3 moléculas de gás carbônico. Ok, como é que a gente vai descobrir o Z? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a primeira equação, 3 gramas corresponde ao átomo de carbono, então a gente vai colocar 3, a gente vai pegar o 8, que corresponde à molécula de gás oxigênio, tem que colocar 8. E agora a gente vai pegar aqui 9 gramas, que correspondem aos 3 átomos de carbono.
E a gente vai pegar o Z, que corresponde à massa das 3 moléculas de oxigênio. Fazendo essa conta, então, a gente tem aqui 3Z é igual a 72. Z é igual a 24. Então, o Z é igual a 24 gramas. Por que isso pode acontecer? Porque a gente tem uma proporção constante das massas de uma composição de uma substância composta. Mas como é que a reação química, segundo Dalton, pode explicar essas leis? Porque é o seguinte, como o átomo ele não vai ser destruído, não vai ser dividido, ele vai ficar intacto e a massa dele também vai ficar intacta. Então aqui, se a gente somar, a única coisa que vai acontecer aqui vai ser uma nova organização. Então a massa ela vai continuar a mesma. Então é só somar as massas dos reagentes. E aqui, então o átomo ele vai ficar intacto, né? Ele não vai ser destruído. Então a composição dessa substância composta ela vai ser fixa. Ou seja, para um átomo de carbono, a gente precisa de 2 átomos de oxigênio. Então, para 3 átomos de carbono, a gente precisa de 3 moléculas de gás oxigênio. Então, se a gente vai triplicar os átomos, ou as moléculas aqui no caso, a gente também tem que triplicar as massas, porque temos uma proporção constante. Isso acontece por substâncias compostas. Para mistura isso não acontece, não tem proporção constante. Então aqui, se aqui era 3, a gente triplicou, então aqui vai para 9. Aqui era 8, a gente triplicou, foi para 24. Aqui era 11, a gente triplicou, foi para 33 gramas, porque a gente tem proporções constantes para substâncias compostas. Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ter Thomson, Rutherford e Bohr. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam, me procurem que eu tento tirar dúvidas de vocês. E tchau!